astronautas, viajantes nessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madonna, sua bruxa favorita. E hoje estou aqui para dar um oizinho, conversar um pouquinho com vocês de forma despretensiosa. Estou com bastante cara de sono ainda, eu acabei de acordar, então não dei bola para minha cara de sono, mas é que o seu Zé me pediu, né, para que eu voltasse a gravar, fazer o meu trabalho, dentre outros trabalhos, que é esse aqui. E eu nem sei, na verdade, o que falar, porque eu tô muito cansada hoje. Eu venho de uns dias aí, assim, de muito cansaço. Talvez você aí do outro lado também esteja vindo de uns dias de muito cansaço, pelas movimentações astrológicas que estão tendo no céu, né? E como isso afeta diretamente o mapa astrológico de cada um. Ontem foi um dia que eu fiquei deitada o dia inteiro assistindo Netflix. Literalmente o domingo inteiro eu não saí do quarto, saí à noite. E, e assim, aquela vontade de ficar na cama, de não ir pra vida, de não pegar o sol, de não viver. Mas no meu caso, né, porque eu tenho mexido em muitas essas conjunções planetárias com o eclipse que teve recentemente, mexeu aqui em coisas muito profundas da infância, de vidas passadas, com pai e mãe, com pessoas que já passaram pela minha vida, porque o Mercúrio retrógrado ele traz muita gente de volta que a gente já nem lembra mais que existe, e de repente a pessoa começa a invadir teus pensamentos, né? Começa a vir aquelas lembranças, aquele movimento que a gente já conhece bem de Mercúrio retrógrado, para limpar o que está embaixo do tapete. Então, nesse movimento aí, no meu caso, né, acontecem surgindo às vezes dores físicas. Tipo, ontem eu travei minhas costas. A gente mexeu em assuntos que para mim são dores emocionais ligadas a questões paternas, ligadas a questões do ir para a vida e tudo mais, e eu comecei um negócio novo recentemente. Então eu tenho encontrado bastante resistência da minha sombra para desenvolver isso, né? É aquela coisa, você tem duas consciências. Tem a tua sombra e tem a tua consciência ali falando com você além da espiritualidade. Então a espiritualidade diz, vai, continua, arruma forças de onde você não tem. A gente está aqui te apoiando, dá o próximo passo. E a tua sombra, ela resiste, a criança. Então a gente não quer levantar, a gente não quer fazer, a gente não quer fazer esforço, a gente quer ficar ali na zona de conforto, que é, né, que se chama zona de conforto. A impressão minha, essa câmera tá caindo. Então, muitas vezes na vida a gente se pega nesse lugar, né? Você quer ficar na zona de conforto que tá muito desconfortável, você já não cresce mais ali, mas o encarar a vida também vai ser ou cresce, né? E eu tô num momento da minha vida que a espiritualidade tá me empurrando assim, tipo, olha, daqui não tem mais volta. Daqui desse ponto pra frente só vai, não tem mais como voltar. E aí eu quero voltar e eles fecham a porta e dizem, não pode mais. Daqui pra frente, só pra frente. E aí dá muito conflito e quem sofre é o corpo, porque aí dá conflito da mente superior com a mente inferior. E isso tudo acaba afetando o físico. Então dá dores de cabeça, dá enjoo, dá dor nas pernas, porque aí a vida tá dizendo, ó, pega esse caminho aqui e vai, mas você resiste. Você não quer ir por aquele caminho. Aí começa a dar dor nas pernas, aí travou toda a coluna, embolou todos os nervos na coluna, porque tinham dores ali que precisavam ser mexidas. E aí aconteceu uma coisa muito legal ontem, que isso já acontece há anos comigo, mas eu tinha esquecido. Que eu fiz um desejo, né? No meio da tarde, assim, eu desejei, claro, obviamente que domingo, né? Não ia ter nenhum massagista aberto.
Mas eu desejei ontem, no meio da tarde, assim, tipo, ai meu Deus, tudo que eu queria agora era ir num massagista fazer uma massagem pra aliviar essa dor. E é claro, né, que onde eu moro, impossível achar um massagista no domingo. E aí, no início da noite, veio meu guia e me fala, vamos trabalhar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sento, ele falou, não vamos trabalhar sentado hoje, vamos trabalhar em pé. Aí eu falei, tá bom. Aí o que ele fez? Arrumou todas as minhas costas. Gente, gratidão, seu Zé. Melhor massagista do mundo. Ele estralou todas as minhas costas, colocou todos os nervos no lugar em minutinhos. Me entregou, ó, tá nova em folha. Mas aí, né, veio o tá nova em folha com a cobrança aí. E o tarô? Como é que vai ficar? Você tá tão focada em outras coisas, mas você tá esquecendo do tarô, você tá esquecendo do canal, você tá deixando de lado. E você acordou comigo que quando você esquecesse eu vim aqui te lembrar. Pois é, né? O tarô. Então vamos lá. Então vamos ver o que o seu Zé e a dona Maria Padilha têm de mensagens para vocês hoje importantes. Tô aqui tomando meu café, porque sem café a vivente não vive. Segunda-feira, 16 de março de 2026. É um calor assim insuportável ainda. Nada de frio, já queria que o frio já estivesse chegando, né? Pra mim já começar a usar minha roupa de inverno, mas não. É um calor insuportável às 11 horas da manhã. E 2026, né, gente? Que loucura. Eu lembro ali de meados de 2006, eu tenho lembrado muito de 2006. Não sei se a conjunção do céu tá semelhante com o ano de 2006, mas eu tenho lembrado muito do meu ano de 2006. A gente já tá em 2026. E não temos carros que voam ainda. Eu achava que a gente ia chegar nos anos 2020 já com carros voadores, fazendo viagens intergalácticas e não aconteceu. Aí de tempos em tempos também acontece a carta do julgamento do tarô, né? Isso aconteceu comigo ontem à noite também. Que são vários mentores que eles se reúnem. Eles, no meu caso, né, como eu estou mais consciente, eu escuto a conversa. Mas isso deve acontecer com todos vocês no astral também. E talvez vocês não escutem as conversas, né? Vamos colocar assim, conversas no astral. E aí eles se reúnem, né, e conversam comigo, conversam com a minha consciência superior e tal, analisam ali como é que foi os meus últimos meses, como é que eu me desenvolvi nas tarefas que foram propostas, se eu aprendi as lições, né? Se eu aprendi as lições que foram propostas dentro do meu relacionamento, se eu aprendi as lições que foram propostas dentro dessa cidade, na dinâmica que eu vinha vivendo, nas dinâmicas de trabalho e tal, porque como diz os rezos, né? Todo dia tem as lições pra gente aprender. Como é que diz aquele rezo? Todo mundo. Ai, pera. Aí, eu não lembro agora. Ah, do Beija-Flor? Não. Cada um fazendo o seu. Não é num grupo. Odeio grupo. Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. Ah, eu não lembro. Mas ele diz alguma coisa tipo: ninguém é melhor que ninguém, cada um fazendo o seu. Entendeu? Todo mundo tem as lições do dia pra viver. E pra aprender, né? E aí, pelo que eu percebi, assim, parece que eu passei de ano. Pelo que eu compreendi ontem de noite, parece que eu passei de ano. Então, o que, que isso significa, né? Uma nova fase tá vindo aí na minha vida. Uma nova fase diferente, o diferente dá medo. O novo dá medo. Eu percebo muito hoje, assim, é muito claro pra mim o quanto eu tenho uma sombra gigantesca, o quanto eu tenho um ego gigantesco, o quanto meu ego, minha sombra, me traz força, né? Porque sem o meu ego eu não teria a força que eu tenho pra superar as coisas que eu supero.
mas também o quanto me sabota, cara, me sabota demais. Hoje já tô assim num espaço que eu consigo ver com clareza que é autossabotagem e o que não é autossabotagem, mas uns anos atrás, meu Deus, no início do canal, eu me sabotava tanto a ponto de me mudar e não ter internet, pra não poder gravar e não poder subir os vídeos. Aí o que eu fazia? Eu não conseguia ficar em lugar nenhum, né? Eu ficava só me mudando, não conseguia ficar em lugar nenhum. Ao ponto de eu me sabotar tanto que eu ficava sem internet, sem. No início, bem no início, eu me sabotei tanto que eu cheguei a ficar sem celular. Meu celular do nada apagava, desligava a carga, parece que não segurava a carga. Aí eu pegava o celular da minha tia e emprestava pra gravar. Ou ficava com ele na tomada pra gravar. Aí isso eu já tinha consciência na época que isso era autossabotagem. Aí depois aconteceu a história do carregador. Nossa, eu não conseguia engatar em trabalho nenhum, não conseguia ter dinheiro, meu carregador não carregava mais o celular, quebrou o carregador. Aí eu tinha que estar indo toda hora lá na minha tia carregar o celular, pedir emprestado o carregador dela, aí não segurava a carga no celular, aí eu não tinha dinheiro para comprar outro celular, aí eu tinha que pagar aluguel, era uma sucessão assim, ó. Era uma avalanche de autossabotagem, uma atrás da outra, só pra mim não gravar. Aí, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, né? Mas hoje eu paro pra pensar assim, eu olho pra trás e eu penso, tudo autossabotagem. Se eu tivesse conseguido me manter com o canal desde o início, certinho, talvez as coisas teriam sido diferentes, mas eu não consegui. Felizmente, moradia sempre foi uma questão assim muito difícil pra mim, eu nunca conseguia ficar muito tempo no mesmo lugar. As coisas não iam pra frente, sabe? E aí essa coisa de estar se mudando o tempo todo pra mim era muito difícil estar gravando. Agora que eu tenho moradia fixa, eu já cheguei num ponto que eu gravo em qualquer lugar. Onde eu tiver, eu abro a câmera e eu gravo. Mas na época não era assim. Na época eu tinha ali minhas limitações, meus desafios pra vencer. Agora tá mais fácil. Agora é o computador que travou aqui, não quer desbloquear. Mas eu acho que é Mercúrio retrógrado ainda. Desde que começou o Mercúrio retrógrado, o computador começou a dar problema, ficar travando a tela. Às vezes eu não consigo botar a senha, trava a tela e não vai. E daí as pessoas acham que não afeta, né? Acha que as posições dos planetas não afetam, mas como que não afeta, gente? E isso aqui é importante reforçar, ontem o seu Zé também me falando, né? A gente nasce com uma bússola na vida. O tarô, ele é uma bússola pra mim. O tarô, ele é uma bússola, sabe? Se você vai sair no mar, navegando no mar de terceira dimensão, no nosso caso, né? Mas se você fosse sair para o mar com um barquinho, você levaria uma bússola para saber onde é que você está. E o tarô na nossa vida, ele é uma bússola. Assim como o nosso mapa astrológico é o mapa da tua vida. Você nasce e você sabe para onde tem que ir. Às vezes a gente fica meio perdido, né? Tipo assim, ai, para onde é que eu vou? O que eu faço? Será que eu me mudo? Será que eu continuo aqui? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu mudo de carreira, faço uma transição de carreira? Mas você tem um mapa da sua vida. Ele é único, exclusivo. Você coloca lá data do seu nascimento, a hora que você nasceu e você tem um mapa inteiro, por casa, de como você deve ser nas suas relações, com a sua família, como você deve lidar com o dinheiro, como você deve lidar com os seus negócios, com os filhos, de onde é que está o seu passado, onde é que está o seu futuro. Tudo tá lá no seu mapa. E aí, além do mapa, a gente começa a estudar e a gente começa a entender que o universo é regido por leis, né? E que todo mundo tem que seguir essas leis. Eu sempre fui rebelde, né, gente? Agora eu tô na fase mais correta da minha vida. Eu sempre fui uma rebelde descabeçada. E demorou, assim, uns anos pra espiritualidade me botar no lugar, entendeu? Hoje eu posso dizer que eu tô vivendo a fase da minha vida mais certinha, assim, que eu não faço nada errado, nada mesmo, dentro daquilo que eu entendo como certo e errado, né? Dentro daquilo que eu estudo das leis universais sobre certo e errado. E é engraçado, porque as pessoas que eu tinha como exemplo na minha vida, que eram as pessoas mais corretas, nessa caminhada eu entendi que semelhante atrai semelhante.
E eu convivia com elas quando eu era toda errada, toda cagada. Agora que eu sou uma pessoa corretíssima em tudo, dentro da lei, em tudo, assim, literalmente, essas pessoas não fazem mais parte da minha vida. Elas conviviam comigo quando eu era errada, quando eu fazia coisa errada. Então é sinal que elas também faziam coisa errada. Por isso que elas ressoavam comigo. Porque a gente ressoa aquilo que a gente é, não o que a gente quer. A gente atrai para nossa vida o que a gente é. E hoje, por incrível que pareça, eu fui de uma pessoa totalmente rebelde, descabeçada, maluquinha, para uma pessoa completamente corretíssima com o sistema. E aqui eu tô falando assim, não no nível de. Eu tô falando num nível mais elevado mesmo, tá? Porque eu convivi com muitas pessoas que têm negócios. Convivi com muitas, nos últimos anos, eu convivi com muitos donos de empresa, empresários, empreendedores, que eles burlam muito o sistema. Pessoas que negam impostos, pessoas que deixam de pagar as dívidas, né? Deixam de honrar as dívidas, deixam de honrar o dinheiro e elas querem que o negócio. E eu vi, né, ao longo desses anos, essas pessoas terem problemas de saúde, problemas com a saúde dos filhos. Eu vi o negócio delas quebrar, elas ficarem completamente endividadas e elas não sabem onde estão errando. E o pior de tudo é que em vários momentos eu tentei ajudar essas pessoas de forma profissional e aí os meus guias diziam assim: não, você não tem permissão para ajudar essas pessoas. E eu ficava lá insistindo, tentando, dando dica, tentando ir por outro caminho, criando estratégias de negócio. E os meus guias dizendo: não, você não tem permissão para ajudar essas pessoas. Até que num determinado ponto eu desistia, sabe? Eu saía, me afastava. E aí nesse me afastar, eu via a coisa desenrolar ou os negócios fechavam, ou a coisa quebrava, ou começava a aparecer, sabe? Eu vivi casos de eu vou explanar aqui que eu tenho permissão para explanar, tá? Eu vi casos de chefe chantageando o funcionário roubou uma vez, e aí o chefe diminuiu o salário, obrigava o funcionário a fazer trocentas outras coisas dentro da empresa que não era obrigação dele por chantagem emocional. Isso da cadeia, né, claro. E eu consegui convencer a pessoa a pedir demissão e sair da empresa. Porque eu sempre penso assim, se a espiritualidade me botou lá, tem uma razão. Aquela pessoa, ela roubou um chocolate pra filha uma vez, ela não precisava passar por toda a humilhação que ela passava e que eu vi ela passar. Eu fui lá, entrei na mente da pessoa, né? Eu fui o advogado do diabo e eu convenci a pessoa a se demitir. Hoje ela, graças a Deus, está num emprego bem melhor, recebendo bem mais, podendo dar muito mais pra filha dela porque ela não merecia. Às vezes a gente erra. Eu também já roubei chocolate na minha vida. E falo aqui em alto e bom tom porque eu fui uma criança que passei muita necessidade e às vezes a fome ela é maior do que qualquer coisa. Então, para uma criança que tá com fome, não existe certo e errado. E eu lembro que quando eu era criança, eu já roubei chocolate no mercado, sim. Então, as pessoas erram. Né? Se a gente tá na terceira dimensão, a gente tá aqui para aprender, é para aprender. Não significa que a gente já veio pronto que a gente não vai errar. Só que é isso que eu falo. Quando eu cometi essas coisas ilegais, quando eu, por exemplo, comprava maconha de um traficante, ou eu alimentava o crime, sendo com dinheiro ou sendo de outras formas, né? Alimentava o mercado das facções, da criminalidade. Não porque eu pensava de forma consciente, uau, estou alimentando este mercado, mas é que baseado na minha infância, eu tive uma fase da minha vida ali que eu só era amiga de traficante. Então, depois, fazendo muito atendimento psicológico, muita terapia, eu comecei a perceber, né, que aquele meio não era um ambiente saudável. Comecei a olhar em volta, ao entorno, todos os meus amigos, comecei a perceber que não eram pessoas saudáveis. E eu comecei a olhar, de onde vem isso? Aí, claro, né, veio da minha infância. Meu pai era presidiário, fui criada todos os domingos visitando meu pai na cadeia, né? Aquela coisa, meu pai me apresentava para os amigos dele e dizia assim: ah, aqui a filhinha do fulaninho, ah, fulaninho, prazer, aqui é amiguinho do papai. O que a criança entendeu? Bandido é legal, bandido é amigo, bandido é gente boa, tem que ter bandido por perto. Então, gente, mudar esse mindset que foi implementado lá na minha infância, hoje na minha vida adulta, levou anos.
Foi difícil pra caralho, mas eu consegui, graças a Deus. Então, hoje eu não fumo mais nem cigarro, hoje eu não bebo mais álcool. E eu fui dar certo num relacionamento depois de tantas tentativas frustradas de relacionamento. Eu fui dar certo num relacionamento justamente com a pessoa mais correta que eu conheci na minha vida. A pessoa nunca bebeu álcool, a pessoa é completamente certinha com tudo. E foi justamente com essa pessoa completamente certinha que eu fui dar certo depois de anos. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa corretíssima. E o que eu tive que aprender? Uma das principais coisas, que inclusive isso foi colocado em pauta ontem, foi que eu era uma pessoa muito revoltada contra o sistema. Eu sempre achei que o sistema era muito corrupto. Eu sempre olhei e apontei o dedo para aqueles políticos que eram corruptos, para as pessoas que eram corruptas e tudo mais. O que eu nunca percebi, só percebi agora, depois de muitos anos batendo a cabeça na parede, é que eu só enxergava que eles eram corruptos porque eu era corrupta. Porque toda oportunidade que eu tinha de estar sonegando uma conta, eu tinha. Toda oportunidade que eu tinha de estar deixando uma continha para trás lá e investindo em outras coisas, eu estava fazendo. Muitas vezes eu fui viajar, muitas vezes eu fui gastar dinheiro e deixei de pagar minhas contas. Deixava ir para o SPC para mim ganhar desconto, para mim pagar mais barato. Uma vez eu cheguei a pagar uma parcela da minha faculdade que custava R$ 1.700 e eu recebi uma proposta para mim quitar a dívida por R$ 17. Eu paguei uma parcela de R$ 1.700 por R$ 17. É claro que aí entra a lei da atração e entra outras técnicas aí que eu tava fazendo na época pra limpar meu nome, né? E daí o universo colaborou. Mas assim, é correto? Eu lembro muito da minha prima, né? Minha prima é formada em engenharia civil pela Uniriter. Pela Ritter, né? E aí ela sempre foi a aluna que pagava certinho, mensalmente, a parcela. E ela tinha uns colegas que faziam isso. E ela achava muito injusto, assim, tipo, como assim? Meus pais estão pagando todo mês certinho as parcelas lá, seus mil e poucos, R$ 2.000, e os meus colegas passam 5, 6 meses sem pagar, vão lá, parcelam, renegociam, não pagam, pagam o mínimo e continuam estudando e se formam. Pois é, gente, o sistema ele é assim, vai ter as pessoas que são muito corretas e vai ter as pessoas que vão dar o jeitinho brasileiro de fazer as coisas acontecer, às vezes porque não tem outra forma de fazer acontecer, né? Em muitos momentos da minha vida eu não tinha outra forma, porque eram muitas crenças de escassez, era muita restrição de dinheiro mesmo. Então a gente se obriga, né, a ser criativo. O brasileiro é muito criativo, não só para fazer meme, né? O brasileiro é muito criativo para fazer tudo. Então a gente se obriga a dar um jeitinho brasileiro, porque ou você dá um jeitinho brasileiro ou você não vive, ou você não come, ou você morre, né? Então a gente é obrigado a aprender a negociar. Desde que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade especificamente, eu tive que aprender a fazer muita permuta. Eu me tornei uma vendedora muito melhor porque eu tive que aprender a negociar muitas vezes minha própria vida, aprender a negociar minha moradia, aprender a negociar minha comida muitas vezes, né? Trocar um serviço por alimentação. Isso é uma coisa que o World Packers te ensina muito, porque eu também fiz esse projeto social do World Packers aí com o meu parceiro. E no World Packers a gente trabalha muito isso, né? Você troca a moradia por habilidades que você tem. Então, eu sei cozinhar. Então, eu vou te fechar contigo aqui um mês. Você cozinha no meu restaurante, eu te dou um mês de moradia de graça. Eu tenho uma habilidade de jardinagem. Tá bom, eu troco moradia contigo, mas você vai cuidar do meu jardim aí que tá abandonado e eu preciso que você reconstrua. Eu tenho habilidade de câmera, eu sei gravar vídeo, editar vídeo, tá bom. Então a gente troca moradia e talvez uma refeição, talvez uma lavanderia, alguma coisa a mais ali por as tuas habilidades de edição de vídeo, limpeza e organização da casa, recepção. O WordPads é uma plataforma excelente para a gente aprender esse tipo de coisa. Só que eu vi muita coisa errada dentro da plataforma também e na vivência e nos ambientes, né? Muito abuso também. Então, assim, acho que é uma experiência válida quando a gente é jovem, mas a longo prazo se tornou muito abusivo, se tornou muito exaustivo. Mas por que se tornou muito abusivo? Porque eu já trago ali no meu sistema muitas questões de abuso, né, de chefes abusivos, trabalhos abusivos e tudo mais. Então, para mim limpar do meu campo, foi necessário essas experiências. Não é que todo mundo
vai viver essas experiências. Inclusive, ao longo da minha vida, assim, eu só conheci, além de mim, 2 pessoas. Não, claro, né? Dentro dos lugares fazendo Wordpackers, eu conheci o Wordpackers. Mas assim, fora do Wordpackers, na minha comunidade normal, vamos dizer assim, eu só conheci uma pessoa que fez. Só uma. Então, a gente vai atraindo para nossa vida as dinâmicas que a gente precisa para nossa evolução. Muitas vezes a gente quer obrigar o coleguinha a gostar do que a gente gosta, a fazer o que a gente quer. Esse lugar eu fiquei muito tempo, né, tentando forçar as pessoas também a fazer constelação familiar, a correr as barras. E daí demorou pra mim entender que, tipo, mano, não é o rolê delas, entendeu? É o meu rolê, não é o rolê delas, sou eu que preciso. Talvez elas não precisem, ou talvez elas não queiram. E aí, a minha maior lição, assim, desses últimos 3 anos, vamos dizer assim, convivendo com muitos empresários, donos de empresa, observando como é que eles faziam as coisas acontecer e vendo muita coisa errada, eu percebi que não tem como burlar o sistema. Não existe como burlar o sistema. As pessoas, elas se iludem achando que elas conseguem burlar o sistema. E pior, a gente acha que o sistema é corrupto porque a gente é corrupto, porque a gente vai dar um jeitinho brasileiro quando necessário. Então você tende a olhar para o mundo com os olhos daquilo que você é. E aí, conforme eu fui me tornando uma pessoa que é corretíssima, né? Tipo assim, para tudo, tudo mesmo. Tipo, pagar impostos, pagar as contas em dia, fazer tudo dentro da lei, sabe? Abrir um negócio dentro da lei, fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, bonitinho. Eu comecei a perceber, eu comecei a atrair essas pessoas pra minha vida, porque hoje eu tenho um negócio que eu atendo prefeitura, eu atendo fórum, eu atendo, assim, muitos funcionários públicos. Eu trabalho, eu convivo hoje com muitas pessoas do meio público. E isso me permitiu ver que essas pessoas, elas estão ali vivendo o dia a dia delas, ajudando. Toda vez que elas têm uma oportunidade de ajudar alguém, elas estão ajudando, elas estão no movimento delas ali também. Não é que todo mundo é 100%, não é que não vai ter pessoas corruptas ali. Mas aí eu comecei a atrair essas pessoas, eu comecei a ver no meu dia a dia essas pessoas, entendeu? Essas pessoas que querem o bem do próximo, que querem ajudar, que querem auxiliar, que querem fazer o bem sem olhar a quem, que querem estender a mão e ajudar sem pedir nada em troca. Eu comecei a atrair essas pessoas e eu falei, uau, que incrível! Achei que isso era uma utopia, achei que isso não existia, achei que isso só existia em Virgin River, na série lá, que eu adoro aquela série. Mas não, gente. Existe, de verdade. Mas eu precisei me tornar essa pessoa para atrair essas pessoas, entendeu? Louco, né? Muito louco. Vamos ver, eu vou puxar um animal xamânico aqui, que foi o que eu combinei com o seu Zé. Essa semana eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um animal xamânico e eu vou passar a mensagem desse animal para você, porque eu trabalho muito com a força xamânica, com a energia xamânica, né? Os meus guias espirituais, seu Zé Pilintra, Dona Maria Padilha, com os orixás, né? Muito presentes na minha vida, Pai Ogum, Mãe Ansã, Mãe Emanjá, Vó Nanã, muito presente nesses últimos dias, Nanã, Guruquê. E eles todos se apresentaram para mim dentro do ayahuasca, dentro do xamanismo. Então, eu honro muito as medicinas sagradas e eu honro muito a força xamânica, né? A espiritualidade, os caboclos, as energias das matas, as entidades trabalhando através da natureza, tá? Desta forma. Por isso que eu tenho um tarô xamânico e é por isso que essa semana eu quero trabalhar através desta energia. Aqui veio a carta do rato e a carta da raposa, que me pede cuidado, tá? Cuidado com os ratos e as raposas. Por quê? Em muitos momentos da vida, a gente, como eu falei pra vocês, quando tá na fossa, quando tá na lama, são poucas as mãos que vêm te estender ajuda. E nesses momentos, existe um grande aprendizado, tá? A espiritualidade, ela te ensina todos os dias através de tudo que acontece na tua vida.
Então, quando você tá na pior fase da tua vida, não deixa de ser um aprendizado. Porque é nesses momentos que a espiritualidade usa para te mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Quem te estende a mão quando você tá no teu pior momento. E eu sei que não é todas as pessoas que vão passar por isso, tá? Eu falo aqui nesse canal muito baseado nas minhas experiências de vida. Então, nas minhas experiências de vida, em muitos momentos eu não tinha um prato de comida para comer. Em muitos momentos eu não tinha onde dormir. Em muitos momentos eu precisei pedir dinheiro emprestado para ir numa entrevista de emprego, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem. Eu sou a clássica brasileira, filha de Maria, cidadã, sem pai, criada por mãe solteira, né? Vocês já sabem minha história. Então, assim, eu vivi essa realidade, graças a Deus eu não vivo mais essa realidade hoje. Talvez no futuro eu não sei, pode ser que a história se repita, mas eu já precisei muito pedir dinheiro emprestado para uma passagem, para uma entrevista de emprego, depender de alguém para um prato de comida, depender de alguém para um pouso, né? Para uma noite de sono. E eu lembro, tá? Não pensem que eu esqueço não, porque eu tenho lua em Capricórnio. Todos esses momentos da minha vida, eu lembro exatamente quem foi que me estendeu a mão. Quem foi as pessoas que me ajudaram, né? E de que formas eu busquei compensar depois essas ajudas. Só que todo mundo some quando você tá na tua pior fase. Mas quando você tá na sua melhor fase, aparece gente que você nem lembrava que existia, te chamando de amigo, querendo ir na sua casa, querendo se aproximar de você, né? Que são as famosas raposas. Ou os ratos, né? Que vêm só pra xeretar a tua vida. Então aqui o seu Zé ele já abre a leitura falando para você ter cuidado, tá? Com pessoas que saíram da tua vida, pessoas que já não fazem parte aí da tua vida há muito tempo. Elas já não te conhecem mais, elas já não sabem mais quem você é, o que você passou. E de repente elas percebem que você tá bem e elas decidem se reaproximar amigavelmente, né? Aquele papinho de ai amiga, sou sumida, quanto tempo, que saudade. Verdade. Todo esse tempo aí que ficou sumida não sentiu saudade, né? As de paus. Então presta muita atenção com os ratos e com as raposas. Aqui a espiritualidade, ela vem trazendo uma nova oportunidade na sua vida, tá? É algo que você quer muito, ó, 6 de copas, algo do seu passado que você queria muito, ficou pendente porque aquele momento não era o momento ideal e que talvez você nem lembre mais o que é esse presente, tá? Mas eles estão trazendo agora, porque agora é o momento certo, agora é a hora certa. E a hora certa normalmente é quando a gente não quer mais. O Hélio Couto ele fala muito isso, sobre o soltar, né? A mecânica quântica ela vai falar muito do desapego. Só que eu vou trazer em outras palavras. As coisas elas só acontecem na nossa vida quando aquilo não é mais importante pra gente. Enquanto aquilo é de extrema importância, aquilo não se manifesta na sua vida. Quando aquilo deixa de ser importante, ou seja, traduzindo, quando você não liga mais para aquilo mesmo, mas de verdade, não é o eu fingir que eu não ligo. É quando você de verdade não se importa mais, você, tipo assim, ai, tanto faz, tanto fez, que essa é a ideia do todo, né? É a gente olhar para tudo, tipo assim, ah, tanto faz. Tanto faz se eu vou de carro ou vou de ônibus, tanto faz se eu vou a pé ou vou caminhando, vou correndo ou vou caminhando, tanto faz se eu vou com essa blusa ou aquela. Quando tu tá vivendo tanto faz que tu tira a importância do ego, a importância do ego é tipo, não, eu só vou se for naquele carro, eu só vou se for daquele jeito, eu só namoro se for com aquela pessoa. Quando você tira essa importância do ego, do só com essa, só com aquilo, e você vai pro tanto faz se eu tô comendo arroz com feijão, eu tô comendo lasanha, tanto faz se eu tô comendo peru assado ou peixe frito. Tanto faz. Sabe? Quando você tá no tanto faz, quando você tira a importância das coisas, é quando as coisas acontecem na tua vida. Então, se tem algo aí que você quer muito hoje, que você tá dando muita importância pra isso, desapega. É o meu conselho, assim, ó. Desapega o LX. Desapega o LX. Que não vai acontecer. Porque tu tá focado naquilo e você não solta, você tem apego.
Então tem algo aqui que você queria muito no passado e que você não conseguia soltar, porque o apego ele era gigantesco e que agora finalmente você soltou, você não liga mais para isso, você não se importa mais com isso. E eis que isso vem bater na sua porta, tá? Então vamos ver como é que você vai reagir aqui a essa situação, que eu não faço nem ideia do que é, tá? Nem pra mim, nem pra vocês. Não faço nem ideia mesmo. Então vamos descobrir. Dinheiro? Acho que é dinheiro. 9 de ouros? Você tá bem, né? Você tá confortável ali, vivendo a sua vida, você tá com uma autoestima legal, você tá ok, você tá satisfeito com seus resultados. O 9 de ouros, ele fala de uma estabilidade financeira e emocional. Que calor. A minha mente ela já começa a pensar, o que será, o que será? O que será que vai acontecer, o que será? Daí começa a tentar listar. É uma comunicação, tá? Alguém vai abrir comunicação com você. Alguém finalmente vai criar coragem. Talvez seja a influência de Mercúrio retrógrado aí, né? Alguém finalmente vai abrir comunicação, vai ter coragem de falar algo que ficou pendente no passado, porque para a evolução dessa pessoa, para que ela consiga seguir o caminho dela em paz, essa conversa precisa acontecer. Muitos aqui podem ficar com medo dessa conversa, né? Porque, tipo assim, opa, a pessoa tá mandando mensagem pra mim, será que eu respondo? Será que eu não respondo? Pra evolução dessa pessoa, tá? Não a sua. Pra evolução dessa pessoa, responda. Escute o que ela tem a dizer, fale o que você pensa e liberta. Deixa seguir. Tá bom? Não fica ansioso aqui, ó. Não fique ansioso com essa conversa. Acenda uma vela pro seu guia, pro seu anjo da guarda, quando você for responder essa pessoa, para que vocês não briguem, para que a conversa tenha um desenrolar da carruagem ali legal e finalize as questões, tá? Não, o seu Zé tá dizendo aqui, não precisa aceitar a pessoa de volta na sua vida, mas escute o que ela tem a dizer. Você muda, né? Olha eu aqui, meu exemplo, né? Nos últimos 3 anos eu mudei pra caramba. Então, se eu mudei, as pessoas também mudam. Elas também estão aprendendo. Então, dê uma oportunidade da pessoa se redimir. Porque, ó, a tua energia vai ser essa aqui, ó. A tua energia vai ser, não quero. A tua energia vai ser tipo, obrigada. Vai vir a oportunidade aqui de restabelecer uma ordem e você vai dizer, não tô afim, muito obrigada. Olhe por uma nova perspectiva. Olhe para essa situação por uma nova perspectiva, tá? Essa situação ela trouxe muita estagnação para sua vida. Então você precisa resolvê-la. Você precisa limpar ela debaixo do tapete, né, do subconsciente, para que a tua vida flua. Porque às vezes o apego a pessoas do passado, o apego a situações do passado, elas não permitem que a tua vida flua hoje. E para que a tua vida flua hoje, seja ela financeira, amorosa, profissional, às vezes está ligada a um apego do passado que você não quer abrir mão, que você não quer desapegar. E uma coisa não está relacionada com a outra. Às vezes, se você está pegado num ex, por exemplo, a tua vida financeira não flui, ou às vezes você está pegado num familiar, num amigo, e aí a tua vida amorosa não flui, às vezes você está pegado em alguém e, enfim, tá bloqueando a tua vida aqui de alguma forma. Às vezes tá bloqueando a vida amorosa, tá bloqueando a vida financeira. Então, ó, você vai ficar pensando ali, né, no que a pessoa vai te falar. Pensando se responde ou não responde a mensagem. Eu vejo você pensando ali sobre, né?
Mas o seu Zé tá dizendo, responda. Fale com o coração, fale o que você pensa. Não se sinta obrigada a concordar e nem discordar, mas também não é obrigado mais a conviver. Só escute. Ó, porque você aqui já tá em outro caminho, né? Você já tá em outra linha do tempo, outra caminhada aqui, então isso não vai afetar a sua vida. Não da forma que afetava antes. Mas essa conversa vai ser necessária. Ó, você tá na energia da Rainha de Paus. Tua autoestima aqui tá muito trabalhada, tá? Tem alguns aqui que tem o medo assim, tipo, a espiritualidade aqui. Eu tenho medo de abrir comunicação, eu tenho medo de aceitar o convite de amizade dessa pessoa, a solicitação lá na rede social. E depois essa pessoa me tirar minha paz de novo, ou essa pessoa me abalar psicologicamente de novo. E aqui eles estão dizendo não. É até importante para você viver essa experiência, para você perceber o quanto a tua autoestima aqui está trabalhada, o quanto você se melhorou, o quanto você se transformou aqui, se empoderou. E você vai ver que algo que antes te atormentava hoje faz nem cócega, tá? Algo que tanto tirou a sua paz no passado, hoje faz nem cócega. E eu vou tirar uma mensagem aqui da Maria Padilha para finalizar essa leitura que já é quase meio-dia, depois do almoço. Com fome. Vou voltar a fazer as leituras em jejum para vocês. Eu tinha mais uma coisa para contar, né, que aconteceu nesses últimos dias, eu nem lembro mais. O morcego. E no fundo do deck ficou a aranha. Vamos ver o que ela tem de mensagens aqui. Dona Maria Padilha, Laroia, salve suas forças, minha mãe. Caminhos do coração. Os enamorados. Escolhas pelo coração. Seis de copas. Ah, eu lembrei o que eu tinha pra falar, que eu tinha planejado falar. Deixa eu ver se vai estar alinhado aqui com a mensagem. Esse aqui é qual? É o 9. 9 de espadas. 5 de ouros. O seu Zé, Dona Maria Padilha, já tem opiniões bem diferentes sobre a mesma coisa. Rainha de copas. A morte. E o louco aqui no fundo do deck. Então, assim, ó. A Dona Maria Padilha, ela já tem uma opinião bem diferente do seu Zé Pilintra sobre o mesmo assunto, tá? E o assunto dela é: não esqueça que essa pessoa destruiu você. Não esqueça o quanto essa pessoa te deixou na pindaíba. Porque pela falta que você sentia dela, por toda a tristeza que ela fez você passar, por toda a escassez que ela fez você sentir de afeto, né? Pela repulsa, pela rejeição,
pelos 5 de ouros que ela gerou na tua vida, que é quando a pessoa se sente para fora, se sente perdido, sozinho, repense se essa pessoa merece a oportunidade de ser ouvida. Ela foi a primeira a virar as costas para você. Ela te deixou ali com a copa na mão. E você, muitas vezes, não sabia o que fazer com essa copa. Até o dia que você aprendeu a dar essa copa para você. Para preencher todo esse vazio existencial que sentia aqui. Não esqueça a morte em vida que você viveu. Não esqueça a dor de alma que você passou e que só você e a tua espiritualidade sabem os lugares que você superou, os lugares que você enfrentou, as zonas umbralinas, né, de dor da alma que você saiu. Não esqueça todas as noites que você chorou e que as únicas testemunhas de todo esse pranto são seus guias e seus mentores. Tá? Não esqueça quantas vezes você escolheu perdoar e a mesma situação repetiu. Não esqueça quantas vezes você escolheu pelo coração e você se arrependeu depois porque você foi esmagada pelas mesmas atitudes de sempre dessa pessoa. Essa pessoa, ela é estrategista. Essa pessoa, ela sempre tem um plano arquitetado. Não pense que essa pessoa mudou. Porque, como você mesmo diz, nem todo mundo está disposto a mudar. Alguns estão fadados a repetir os mesmos ciclos eternamente. Então, existe todo um plano arquitetado aqui para essa reaproximação. Você tem a visão noturna. Você tem a visão do morcego. Você consegue ver além dos véus da ilusão. Você consegue ver além das máscaras. Você consegue ver, você tem o dom, a habilidade de ver as intenções das pessoas por trás das máscaras egóicas que elas apresentam. Então, não faça menos desse dom. Não é essa palavra. Não desvalorize esse dom, né? Se você tem esse dom, ele tem um propósito na tua vida. Então, valide mais os teus dons e as tuas habilidades. Se você tem a habilidade de ver além das máscaras de uma pessoa, de ver as intenções da pessoa por detrás do que ela está falando, do que ela está emanando, será que você realmente deve abrir essa porta? Ou é uma porta que você deve fechar e jogar a chave fora e nunca mais olhar para trás? Tá? Porque aqui, quem conhece as tuas dores, quem te tirou da lama, as tuas únicas testemunhas, elas não são físicas, elas são espirituais. A espiritualidade, ela conhece teu pranto, né? Maria Padilha, minha Laroie, Optiorio, sabe como cigano. Minha Padilha, minha cigana, meu guia, meu mentor espiritual, os orixás, né? São quem conhece o meu travesseiro, são quem conhece o meu silêncio, as dores profundas, são quem conhece ali as noites mal dormidas, as dúvidas, os questionamentos, as inseguranças, os traumas, os medos. E é eles, os seus guias, os seus mentores, a sua espiritualidade que conhece também. Todas as noites que você passou em claro, pensando, decidindo, se sentindo culpado, achando que foi injusto com alguém, buscando ser uma pessoa melhor e muitas vezes desvalidando você mesmo, passando por cima dos seus sentimentos, passando por cima do seu autorrespeito para fazer o outro se sentir melhor, né? São aprendizados que a gente tem durante a vida. Então aqui a Maria Padilha, ela tem uma visão um pouco diferente do seu Zé, né? O seu Zé, ele diz, escute o que a pessoa tem a dizer, dê a oportunidade,
da pessoa se redimir, fecha essa porta e vai embora. A Maria Padilha, ela já diz, nem abra essa porta, porque a história ela está fadada a se repetir. Você dar uma nova oportunidade representa que você está no ciclo passado. Você fechar esta porta na cara da pessoa e nunca mais abrir representa que você tomou uma atitude diferente, que caminhos diferentes precisam de atitudes diferentes. As mesmas atitudes levam sempre pelos mesmos caminhos, certo? Abuse aqui dos seus dons, das suas habilidades, olhe para o seu passado, represente esse passado com a força da jovem rainha de paus ali que a gente viu ali atrás. Honre essa rainha de paus e siga a sua vida, sem permitir que os ratos voltem para sua vida, porque tem pessoas que são só isso, ratos. Elas não vêm para nada além de invadir seu espaço, sua energia, corroer a sua vida. Elas não trazem nada de útil, nada de valor. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!